Então é isso, agora vamos concluir, né? Vamos finalizar aqui a nossa análise prática, né, dos browsers. Então, os tempos de setup. Então, o Selenium, a gente gastou em torno de 1 minuto e 55 segundos para fazer o setup, né? Então, fazer a configuração inicial, deixar o nosso projeto pronto para executar. Em segundo, depois a gente fez do Cypress, nós gastamos 1 minuto e 9 segundos. E por último, nós gastamos 39 segundos para fazer o setup do Playwright. Então, se a gente fosse dizer que teria um vencedor aqui nesse caso, esse vencedor seria o Playwright. Vamos adicionar aqui então um checkzinho para dizer que o Playwright foi melhor aqui nos tempos de setup. Próximo ponto que nós analisamos foi a criação de um cenário de cadastro, né? Então a gente abriu lá o site do BugBank e cadastramos, eu acho que 5 informações, depois clicamos em cadastrar e validamos se foi de fato, fizemos uma asserção para verificar se foi de fato cadastrado o usuário que a gente inseriu as informações. Então, nós gastamos 5 minutos e 50 segundos com o Selenium, gastamos 11 minutos e 30 segundos com o Cypress e 11 minutos e 20 segundos com o Playwright. Com o Selenium, nós utilizamos ferramentas adicionais. Então, a gente utilizou diretamente no browser, né, para fazer a inspeção dos elementos. E utilizamos também o Selector Hub, né, para poder copiar os seletores da melhor maneira, né? Mas não deixa de ser um pouquinho mais rápido, né? A criação do cenário utilizando o Selenium, né? Então vamos colocar aqui um checkzinho para o Selenium, né, dizendo que ele foi mais rápido para poder fazer a criação dos cenários. Talvez vai requerer um pouquinho mais de conhecimento por fazer a inspeção direta no browser, mas em nível de complexidade eu acredito que seja na mesma média das outras ferramentas também. A execução de um cenário, né, depois da criação nós fizemos a execução. Então com o Selenium nós gastamos 3 segundos, 273 milissegundos. Lembrando que com o Selenium nós não executamos no modo headless, nós executamos no modo normal, né, ele abrindo o browser para poder fazer a execução. Então isso talvez economizaria 500 milissegundos, né, da abertura do browser, mas acredito que não mudaria tanto assim o resultado. Com o Cypress nós tivemos 1 segundo e 500 milissegundos, né, a média, e com o Playwright nós tivemos 2 segundos e 300 milissegundos. Então, na execução de um cenário, no modo de execução, o Cypress foi mais rápido do que o Playwright para executar somente um cenário. Tá bom? Então, nesse quesito, o Cypress tem uma leve vantagem de 800 milissegundos, né, sobre o Playwright. Agora, com a execução utilizando paralelismo, nós criamos 10 cenários e executamos esses 10 cenários de forma paralela. Então, o Selenium ele gastou 11 segundos, né, utilizando o paralelismo por meio do JUnity e do Maven, né? Então, ele gastou 11 segundos para executar 10 cenários de teste, então dá uma média aí de mais ou menos 1 segundo por teste. Dessa vez, eu já executei utilizando o modo headless, tá? Então, já foi a execução sem a abertura do browser. Aí já foi similar às outras ferramentas. O Cypress, nós não temos o paralelismo nativo, então eu não fiz a medida porque ia ficar muito complexo, ia ficar, não vou dizer muito complexo, mas ia ficar, não iria ficar justo porque não é uma solução nativa. A solução nativa que tem é uma solução paga, né? Então eu não fiz essa configuração e execução do Cypress utilizando o paralelismo, porque não é nativo, tá bom? Não é gratuito, né, de forma nativa. E o Playwright gastou em torno de 5 segundos e 500 milissegundos para executar 10 cenários de teste. Então dá em torno de meio segundo cada cenário, né, utilizando o paralelismo. Das três, o Playwright foi a mais rápida. E eu também, e é uma opinião minha, né, eu achei muito mais simples, né, para poder fazer a configuração do cenário da execução paralela também com o Playwright, que basicamente ele já vem pronto. A gente só precisa dizer a quantidade de workers que ele vai trabalhar, né? Aquela quantidade de máquinas virtuais. Então, um panorama geral, o Selenium foi melhor no quesito de criação de cenário, né? Foi mais simples para a criação de cenário com o Selenium.
No quesito de execução de um cenário, o Cypress foi ligeiramente mais rápido do que o Playwright, e o Playwright foi mais rápido para execução de forma paralela, e também na parte do setup. Ele foi praticamente menos da metade, né, quase um terço do tempo do segundo, que foi o Cypress. Então, para o setup e para execução em paralelismo, o Playwright teve vantagem sobre as outras ferramentas. Então, agora concluindo, né, a gente tem que analisar também todo o contexto, né, como de forma geral. Em números relativos, o Playwright com JavaScript ele teve vantagem. Em números absolutos, né, em velocidade de execução em paralelismo, na facilidade de setup, até mesmo na facilidade de fazer ele executar de forma paralela, ele foi muito mais simples. Porém, nós não podemos fechar os olhos para o mercado, né? Quem diz qual ferramenta será utilizada é sempre o mercado, não somos nós, né? A não ser que nós estamos fazendo um projeto do zero, né? Estamos iniciando um projeto do início, e aí nós fazemos uma medição para ver qual a melhor ferramenta que vai se adequar melhor para as nossas necessidades, aí nós decidimos. Mas, de forma geral, a gente tem que utilizar as ferramentas que existem no mercado, as ferramentas que já estão em utilização. Hoje, no mercado de trabalho, mais de 90% das vagas de QA pede automatização de teste, ou seja, a gente precisa saber sobre automatização de teste. Não tem como fugir. E qual o conselho que eu daria para quem está entrando na automatização, para quem quer saber sobre qual ferramenta escolher, né, para automatização de teste? Eu diria que aprenda todas as ferramentas, pelo menos as 3 principais, que é o Selenium, Playwright e o Cypress. Por quê? Se você só sabe Selenium, né, vamos dizer aqui, esse número não é real, tá? É só um exemplo. Vamos dizer, se você sabe automatizar com Selenium, né, os testes web, você vai ter 33%, né, de conhecimento das vagas que pedem somente Selenium, né? Então você vai ter o conhecimento e vai disputar 33% das vagas, vamos dizer assim. Se você sabe somente o Cypress, você vai disputar 33% também das vagas que pedem Cypress, né? Então você vai deixar de disputar as outras 66% das vagas, né? Porque você só sabe uma das ferramentas. Se você sabe somente o Playwright, né, sem Selenium e sem o Cypress, você vai disputar as outras 33% das vagas. Então o conselho que eu daria é aprenda as 3, né? Porque dessa forma você vai concorrer a 100% das vagas. Então as vagas que pedirem Selenium, você vai conseguir disputar porque você sabe Selenium. As vagas que pedem Playwright, você vai conseguir disputar porque você sabe Playwright. E as vagas que pedem Cypress, você também vai conseguir disputar porque você conhece o Cypress. Então o conselho que eu daria é aprenda as 3 ferramentas. Qual a ferramenta melhor? Em números absolutos, em termos de desempenho, hoje é o Playwright, né, em números absolutos em questão de desempenho. Mas muitas vezes você vai entrar num projeto que já tem alguma ferramenta em execução, se for algum projeto de longo prazo, né, um projeto mais antigo, provavelmente vai ter o Selenium em execução. E você precisa da manutenção, precisa criar novos cenários, precisa trabalhar com o Selenium. Você não vai conseguir ignorar o Selenium, né, mesmo sabendo que o Playwright é melhor, mesmo sabendo que o Cypress talvez seja melhor, mas você não vai conseguir ignorar o Selenium, você vai precisar encarar o Selenium, né? Então, eu dou esse conselho. Aprenda as 3. Aprenda sempre uma linguagem a fundo, né? Aprenda uma linguagem a fundo, aprenda depois as frameworks, né? Por exemplo, o Selenium, REST Assured, etc. E aprenda também as frameworks de outras linguagens, por exemplo, o Cypress, né? Que é utilizado somente junto com JavaScript, e o Playwright, que aí pode ser utilizado tanto com Java quanto para JavaScript e C# e outras linguagens que ele também suporta, tá bom? Então, é isso. Agradeço a atenção de todos, né, que assistiram esse vídeo até o final. Se puder, curtir e subscrever, né, no nosso canal. Nós vamos postar conteúdo de forma regular, com esses comparativos e alguns outros temas também de QA. Deixem aí no comentário o que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam com a minha análise, se vocês discordam e por quê. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.